Bom dia. Bom, hoje é sexta-feira da Paixão, o dia que Jesus reuniu-se com seus discípulos para partilhar da Páscoa, para compartilhar o seu sofrimento. E por isso eu queria ler com vocês a passagem que fala sobre isso e trazer para nós uma lição muito especial sobre algo que aconteceu nesse dia. Eu quero ler com vocês lá em Lucas capítulo 22, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles fariam uma coisa dessas. Até aqui. Bom, o que chama minha atenção nesse texto é que os discípulos não têm a menor preocupação em revelar um fato meio estranho, um apóstolo entre eles que traiu Jesus. Na verdade, talvez isso, se fosse em outra situação, com outras pessoas, seria omitido. Porque, afinal de contas, de alguma maneira, talvez o próprio Jesus poderia ser criticado, dizendo que ele não escolheu certo. Como ele poderia escolher um traidor? A gente não sabe muito bem qual a razão de Judas ter traído Jesus. A Bíblia fala que ele foi comprado por 30 moedas de prata. Jesus fala que o diabo encheu o coração dele. A Bíblia também fala que havia um propósito daquilo ali. A verdade é que quando Jesus participou da ceia com eles e anunciou que havia um traidor, ninguém sabia quem era. Apesar deles viverem próximos uns dos outros, não havia a menor desconfiança de quem poderia ser esse traidor. A verdade é que o que a gente aprende é que não foi possível saber, porque Jesus sempre tratou os seus discípulos de maneira igual, ao ponto de não ser possível perceber quem era aquele que o traíra. O que a gente aprende com a sexta-feira, com esse momento da Páscoa, é que Jesus espera que nós consigamos nos relacionar uns com os outros de uma maneira igualitária. Que ainda que a gente perceba que existem algumas pessoas que convivem conosco, estejam tramando alguma coisa contra nós, a gente possa agir com a mesma lisura e com a mesma honestidade com que Jesus agiu, esperando que no tempo certo o traidor fosse revelado. Muitas vezes a gente fica muito preocupado e incomodado em perceber algumas coisas que a gente não concorda e nos esquecemos de amar, sabendo que Deus vai agir na hora certa. A trama de Judas trouxe para ele consequências muito sérias. A Bíblia vai dizer que depois dele ter traído Jesus, ele recebe as tais 30 moedas de prata, mas ele fica tão amargurado que ele se enforca. Ele não suporta viver com a traição. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa entender que a Páscoa, a sexta-feira da Paixão, nos ensina que Jesus deseja que nós hajamos, sobretudo com amor ao próximo, independente do que esse próximo venha nos fazer. No tempo certo, o Senhor irá lidar com tais pessoas, que nós possamos viver como Jesus viveu com seus discípulos, tratando cada um igual ao outro e deixando que o tempo mostre aqueles que são verdadeiros e os que não são. Que Deus possa abençoar o seu dia e que possamos agir como Cristo agiu com seus discípulos. Deus vos abençoe. Feliz Páscoa.